Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração chegou até você hoje, talvez seja porque Deus conhece o seu coração melhor do que ninguém. Então, feche os olhos por um instante, respire fundo e permita que o amor de Deus abrace a sua alma neste momento. Se você acredita no poder da oração, se inscreva no canal, curta e compartilhe esta mensagem de fé. Agora entregue ao Senhor tudo aquilo que está pesando dentro de você e deixe a paz de Deus tocar o seu coração. Amém. Você ama o seu filho mais do que qualquer coisa nessa vida. E ao mesmo tempo, é esse amor que te mantém acordado às 3 da manhã, com o coração apertado, pensando no que vai acontecer com ele. Isso não é fraqueza. Isso é o preço de amar de verdade. E hoje, você vai aprender a transformar esse medo em oração, e essa oração em paz. Eu preciso te fazer uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você olhou para o seu filho dormindo e sentiu ao mesmo tempo o maior amor do mundo e um medo enorme por tudo que ainda está por vir? O mundo lá fora parece cada vez mais pesado. As notícias são assustadoras, os caminhos parecem incertos e a gente fica ali entre 4 paredes pensando: será que eu estou fazendo o suficiente? Será que ele vai ficar bem? Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Se você já sentiu isso alguma vez, e eu sei que sim, então fica aqui comigo. Porque o que eu vou compartilhar hoje não é só uma oração bonita para você guardar no celular. É uma conversa real sobre fé, sobre medo e sobre como um pai, uma mãe, pode se colocar diante de Deus e dizer: eu não consigo carregar isso sozinho. Deixa eu te contar algo que muitos pais não falam em voz alta. Tem um tipo de medo que não some depois que os filhos crescem. Quando eles eram bebês, você tinha medo de doenças. Quando começaram a andar, medo de se machucar. Quando foram para a escola, medo do bullying, das más amizades, das influências erradas. E agora? Agora o medo ganhou outros nomes: mercado de trabalho, relacionamentos, drogas, violência, saúde mental, fé que pode se perder no caminho. O medo vai crescendo junto com eles. E o problema não é sentir esse medo. O problema é quando a gente deixa esse medo morar dentro da gente. Quando ele se instala tão fundo que começa a controlar as decisões, as palavras, os pensamentos. Quando você começa a viver em modo de alerta constante, esperando o pior. E aí acontece algo que muita gente não percebe. O medo começa a roubar a alegria do presente. Você está com o seu filho numa tarde de domingo, ele está sorrindo, o momento está lindo, mas você não consegue estar ali de verdade porque a cabeça já foi para 10 anos no futuro, preocupada com algo que ainda não aconteceu. Você já viveu isso? Eu tenho certeza que sim. E sabe o que é mais doloroso nisso tudo? É que o medo não te protege, ele não muda o futuro, ele só te rouba o agora. Então, o que a gente faz com isso? A resposta que eu trago hoje não é uma técnica de autoajuda, não é uma lista de dicas para você seguir. É algo muito mais antigo e muito mais poderoso do que qualquer coisa que um livro ou um vídeo pode te oferecer. É a oração. Mas não qualquer oração. Não aquela oração mecânica que a gente repete de memória sem realmente estar presente. Estou falando de uma oração que sai do lugar que dói, que nasce do fundo do peito, que chega diante de Deus com a sua voz tremendo, com os olhos cheios de água, com a honestidade de quem diz: Senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso de você. Esse tipo de oração muda tudo. Vou te contar um pouco sobre o que significa orar pelos filhos de um jeito real. Primeiro, você precisa entender uma coisa que vai te libertar. O seu filho não é só seu. Antes de ser seu, ele é de Deus. Isso não quer dizer que você larga a responsabilidade de pai, de mãe. Quer dizer que você não precisa carregar esse peso sozinho. Existe alguém que conhece o seu filho melhor do que você, que sabia o nome dele antes de você escolher, que contou cada cabelo da cabeça dele,
que já traçou um caminho para a vida dele antes mesmo de ele nascer. Quando você ora, você não está pedindo a um universo vago que talvez te ouça. Você está falando com um pai que ama o seu filho mais do que você é capaz de amar. E olha que você ama muito, mas o amor de Deus é maior. Segundo ponto, oração não é uma varinha mágica. Você não ora e de repente tudo fica perfeito. O seu filho nunca erra, nunca sofre, nunca passa por dificuldade. A vida não funciona assim. E se fosse assim, ia ser péssimo para ele, porque é nas dificuldades que a gente cresce. Oração é uma âncora. É o que te mantém estável quando a tempestade vem. É o que te dá clareza quando tudo parece confuso. É o que te lembra que você não está sozinho nessa missão de ser pai ou mãe. Terceiro ponto, orar pelos filhos também é um ato de guerra espiritual. Você está construindo uma proteção ao redor da vida deles que vai muito além do que você consegue fazer com as próprias mãos. Você pode dar comida, roupa, educação, segurança material, mas tem coisas que só a oração alcança. Tem batalhas que só Deus pode vencer. E existe uma beleza poderosa nisso. Quando você ora pelo seu filho, você forma com Deus uma parceria na vida dele. Você se torna um intercessor. E um intercessor fiel é uma das maiores forças que um filho pode ter nesse mundo. Agora, eu quero falar sobre a qualidade da oração. Porque não é só sobre rezar, mas sobre como rezar. Quando você for orar pelo seu filho, começa agradecendo. Isso parece simples, mas muda tudo. Agradeça por ele existir. Agradeça pelos momentos bons, pelos momentos difíceis que já passaram juntos, pelas risadas, até pelas brigas que te ensinaram algo. Gratidão abre o coração e muda o clima da oração. Depois, seja honesto com Deus. Conta o que você está sentindo, o medo, a insegurança, a raiva às vezes, a exaustão de quem cuida sem parar. Deus não precisa de linguagem formal. Ele não quer a sua melhor performance, Ele quer a sua presença real. Então ore com especificidade. Não fica só no genérico, abençoa meu filho. Ora pelo coração dele, ora pela mente dele, ora pelas amizades que ele vai fazer. Ora pelos professores que vão cruzar o caminho dele. Ora pelas decisões que ele vai tomar em momentos críticos. Ora pela fé dele, porque o maior presente que você pode pedir para um filho não é dinheiro, não é saúde, não é sucesso. É que ele conheça a Deus e viva uma vida ancorada nisso. Ora também por você. Porque para ser um pai ou uma mãe presente, paciente, sábio, você precisa de força que vai além da sua. Ora para que Deus te dê discernimento de quando falar e quando ficar em silêncio, de quando proteger e quando deixar aprender. Isso é difícil demais para fazer na força própria. Agora eu quero te levar a um momento. Eu quero que você feche os olhos por um instante, depois que terminar de ler isso. E imagine a seguinte cena. Você pensa no seu filho, no rosto dele, no jeito que ele ri, no barulho que ele faz quando entra em casa, nos momentos em que você se sentiu orgulhoso dele sem nem precisar de motivo grande, só de existir. E agora você imagina que tem uma mão maior do que tudo segurando ele. Uma mão que nunca cansa, que nunca dorme, que não tem medo do futuro, porque o futuro já pertence a ela. Uma mão que já esteve com ele em cada momento que você não estava presente. Nos momentos em que você dormia e ele acordava no meio da noite. Nos momentos em que ele estava longe e você mal sabia o que estava acontecendo. Essa mão sempre esteve lá. E quando você ora, você não está pedindo para Deus começar a cuidar do seu filho. Você está reconhecendo que ele nunca parou. Essa percepção, quando ela realmente entra, é o que muda a oração de dever para alívio, de obrigação para respiração. Você não está orando para convencer Deus de alguma coisa. Você está orando para se lembrar da verdade. E a verdade é essa: o seu filho tem um destino. Ele foi colocado nesse mundo com um propósito,
E esse propósito é maior do que o seu medo, maior do que os erros que ele vai cometer, maior do que as fases difíceis que vão vir, maior do que tudo que te assusta quando você olha para o futuro. Deus não coloca um filho no mundo sem um plano. E agora eu quero compartilhar uma oração com você. Você pode usar as palavras que vou falar, pode mudar, pode adaptar. Faz isso com o seu coração. Senhor, eu venho até você hoje com o coração de pai, de mãe, com esse amor que só quem tem filho sabe o que é, e com esse medo que às vezes parece mais pesado do que eu consigo carregar. Eu confesso que nem sempre eu sei o que fazer, que às vezes eu errei, que teve momentos em que eu quis proteger demais ou momentos em que eu me afastei quando devia ter ficado perto. Eu não sou perfeito, mas eu amo esse filho que você me deu com tudo que eu tenho. Senhor, eu peço que você cuide dele onde os meus olhos não alcançam, que você proteja o coração dele das coisas que machucam sem deixar marca visível, que você coloque pessoas certas no caminho dele, pessoas que vão somar, que vão inspirar, que vão apontar para você. Eu peço que você proteja a mente do meu filho, que você afaste os pensamentos que destroem, que você construa nele uma identidade sólida, que não dependa da opinião dos outros para saber quem ele é. Eu peço que você cuide da fé dele, que mesmo nos momentos em que ele duvidar, em que ele questionar, em que ele se sentir longe de você, você nunca se afaste dele, que você vá atrás dele como o pai que foi atrás do filho pródigo, que você nunca desista. Eu peço, Senhor, que você me dê sabedoria, que você me ajude a ser o pai, a mãe que esse filho precisa, não o perfeito, porque esse não existe, mas o presente, o que ouve, o que acolhe, o que sabe dizer o que precisa ser dito no momento certo. Eu solto o meu filho nas suas mãos hoje, não porque eu deixei de me importar, mas porque eu confio em você mais do que eu confio no meu próprio medo. Cuida dele, Senhor, por favor. Amém. Ser pai ou mãe é a coisa mais bonita e mais assustadora do mundo ao mesmo tempo. E o medo que você sente pelo futuro do seu filho não é um defeito seu, é uma prova de quanto você ama. Mas esse medo não pode ser o guia da sua vida. Não pode ser o que define suas decisões, suas palavras, seu jeito de se relacionar com ele. Porque quando o medo assume o controle, você perde a leveza, você perde a presença e você perde a paz que Deus quer te dar. A oração é o jeito de trocar o medo pela confiança, de colocar o seu filho nas mãos de quem pode de verdade guardar ele e de você conseguir respirar de novo. Você não precisa saber tudo, você não precisa ter todas as respostas, você só precisa saber em quem você confia. E se você confia em Deus, ora todo dia, com tudo que você tem, mesmo quando você não tem palavras, mesmo quando tudo que sai é um suspiro. Deus entende suspiro. Você não está sozinho nessa missão. Nunca esteve. Se esse vídeo tocou no seu coração, inscreve no canal para não perder as próximas orações.